Fala galera, beleza? Então agora aqui nesse vídeo que eu estou fazendo é um suporte para tupia laminadora. Um suporte para que ela possa ser utilizada na minha CNC caseira. Então para quem acompanhou aí, teve todo o processo, parte por parte. E enfim, eu dei por concluído a questão da construção, mas mencionei que teria outros detalhes que precisam ser feitos e tal, e um deles era a questão do suporte. Até então eu estava utilizando esse daqui, que foi um primeiro suporte que eu fiz para uma outra máquina que eu tenho. Então logo quando eu adquiri eu fiz esse suportezinho, ficou até bacana e tal, só que eu acabei substituindo por um outro de alumínio. Então esse daqui estava sendo utilizado aqui durante o processo aqui de construção e tal, para fazer alguns testes. Então agora eu estou focando nessa questão de fazer os suportes para os equipamentos. Por que os suportes para os equipamentos? É que existem diferentes tipos de equipamento com a mesma função que você consegue utilizar aqui na sua CNC Router, com a função de fresar. Então essa variação se dá muito no formato dos equipamentos também. Às vezes simplesmente em questão de medidas, tipo por exemplo a tupia da Makita pode ser uma medida aqui, a da DeWalt pode ser outra, a da Bosch pode ser outra, beleza? Então não dá para, digamos assim, padronizar, não dá para padronizar uma coisa para vários equipamentos. Então, para não fazer tipo suportezinho independente e ter que ficar fixando e desfixando o suporte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, digamos assim, um suporte que eu vou fixar, ele só tem o padrão de encaixe aqui. Então, todos eles terão esse padrão de encaixe, que é o mesmo padrão que tem aqui. Vai ter a furaçãozinha, os parafusos para colocar aqui. E nesse suporte que tem o padrão aqui, que vai receber o suporte próprio para cada equipamento, tá? Já que, por exemplo, aqui eu tenho, vou dar dois exemplos aqui. Então aqui teria um suporte para tupia laminadora da Makita, tá? Tem um formatinho redondo, tal, e 65 milímetros aqui. Beleza, então eu faria esse suporte para esse daqui. Só que eu tenho a possibilidade também de utilizar esse outro equipamento aqui, que é uma retífica, que você também consegue colocar fresa e trabalhar aqui. Só que não tem um padrão, totalmente diferente. Então eu utilizo um outro suportezinho desse e vou desenvolver um suporte para fixar esse equipamento. Beleza? Então eu tenho a possibilidade de utilizar ele. Mas enfim, essa retífica não é tão o primeiro foco. Fazer um suporte para ela. Um suporte que eu quero fazer mesmo, até para testar a questão de eficiência, para ver se compensa ou não utilizar, seria uma tupia de coluna. Então eu tenho também a tupia de coluna, ela tem dimensões totalmente diferentes também aqui. E no caso, na questão de potência, ela é mais que 2 vezes mais forte do que a tupia laminadora da Makita, que até então atende perfeitamente às necessidades de uma CNC utilizada para hobby ou mesmo para trabalho, mas que não tem uma jornada, digamos assim, tão excessiva, já que isso vai reduzir bastante a vida do equipamento. Mas enfim, a tupia tem cerca de 530 watts de potência. A tupia de coluna que eu tenho, ela é 1.200 watts e ainda tem a opção de seleção de velocidade. Mas, enfim, essa questão dos 1.200 watts, o que significa? É mais forte. Essa seria uma questão. Outra questão, consome mais energia. Só que o que eu quero fazer, o teste, para chegar em conclusão, eu acho que mais gente tem também essa curiosidade, é se tipo assim, se ela consegue compensar esse fato de que ela vai consumir mais energia. Como assim? Quando a gente tem uma CNC caseira, existe uma limitação na capacidade do corte. Então a gente acaba trabalhando com passes, múltiplos passes, com dimensões pequenas, por exemplo, 1 milímetro, 1,5 milímetros e tal. Tá, se eu colocar um equipamento desse que consome 1.200 watts
e tiver que trabalhar também com um passe de 1,5, não compensa, beleza? Deixa a tupia mesmo. Mas se eu conseguir colocar esse equipamento ali e ele me der a possibilidade de trabalhar de forma eficiente, com capacidades de passe maiores, às vezes o dobro ou até mais, aí compensa. Por quê? Porque você reduz pela metade o tempo de trabalho. Então, uma peça que com a Makita a gente gastaria ali algo em torno de 10 minutos para recortar, dando passadas com 1,5 milímetro. Se eu conseguir, de fato, constatar que esse equipamento eu consigo trabalhar com, por exemplo, 3 milímetros de passe de forma eficiente, ele vai fazer o serviço na metade do tempo. Então, compensa. Essa na questão de trabalho, de eficiência. Agora, a outra questão também é a seguinte: às vezes, pela necessidade, tem que trabalhar com fresas mais grossas. Para fazer um desbaste muito grande e tal, seria o ideal utilizar fresas mais grossas. E nesse caso, não é nenhuma questão de tipo assim, compensa ou não compensa. A questão é que aí força excessivamente o equipamento. Seria melhor trabalhar com o maior. Então, um primeiro outro suporte que eu vou fazer para tentar adaptar aqui é o para tupia de coluna, beleza? Então acho que esse teste bastante gente vai ter interesse em acompanhar também. Então já está planejado isso, beleza? Então aqui, ó, suporte da Makita, simplesinho. Recortei MDF de, eu vou dizer 20, mas ele tem 19 milímetros. O laminado e tal. Procurei fazer num formato que me dê a maior resistência possível na questão de poder colocar parafuso para fazer a fixação e o travamento aqui por essa lateral. Já que quem trabalha com MDF sabe que o MDF ele tem uma tendência muito grande de abrir se você, por exemplo, colocar um parafuso nesse sentido aqui, no sentido horizontal da chapa. Assim, se você tentar colocar parafuso, não fizer a furação, a chance de abrir é muito grande dele abrir. Tá? E além disso, de tentar maximizar essa questão da área aqui, de aperto e tal, eu vou desenvolver alguma outra coisa semelhante, tipo isso daqui, ó. Vai ser bem isso mesmo. Colocar uma chapinha de ferro aqui, só preciso ver qual vai ser o posicionamento certo, mas ao apertar, a chapinha aperta as camadas, por assim dizer. Já que depois tiver colado vai ser um negócio inteiriço. Mas não fica tão o ponto de aperto tão forçado somente num local, para não ter essa possibilidade de abrir. Então é isso aí. Agora aqui é colar e parafusar, porque acho que vai receber alguns parafusos também aqui, ó. Beleza? Então esse da Makita digamos assim, vai ser mais simples de fazer. E aí depois já começar a pensar no da tupia de coluna, que eu também acho que não vai ser tão difícil, já que a própria tupia de coluna ela tem uma base que já promove alinhamento. Aqui, se a gente conseguir fazer só um suportezinho desse com uma pecinha aqui de apoio, a gente já consegue colocar lá em cima. Mas tem que avaliar a melhor maneira possível de fazer isso. Então é isso aí, galera. Eu vou fazer isso daqui. Vou dar andamento nesse processo. Eu vou tentar fazer algo aqui, até se vocês quiserem acompanhar, que é tentar fazer, digamos assim, o suporte com o esquadro perfeito. Perfeito. Tá. Não tem essa necessidade. Eu vou fazer pelo fato de que eu tenho a possibilidade de tentar fazer isso. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Que eu estou me referindo ao seguinte. Se eu pegasse aqui e colocasse um esquadro aqui para ver se isso daqui está perfeitamente na vertical, ele está com uma pequena variação. Então, se tratando daqui 10 centímetros, uma variação de 0,5 milímetro, seria algo em torno de 1%.
Só que eu vou tentar zerar essa imperfeição. Como? Utilizando um desempenho. Então eu tenho um desempenho da gama e eu vou tentar, utilizando ele, zerar o que seria essa diferencinha do esquadro. Beleza? Então não sei se vai dar certo. Eu só estou preocupado com, se não der certo, ter que refazer o serviço. Mas eu vou tomar os devidos cuidados para que tudo corra bem. Beleza? Então é só procurar aí, tentando fazer o suporte para a tupia da Makita com o esquadro perfeito. Beleza? Só que, enfim, nessa questão, porque eu falo, tipo assim, não teria necessidade disso. É porque eu tenho todas as condições para tentar fazer. Porque por mais que o suportezinho esteja perfeitamente alinhado e tal, pode ser que o equipamento também tenha uma variação no conjunto e tal. Seria a mesma coisa que se você colocar um suporte perfeito ali e ter uma variaçãozinha ali, vai ser a mesma coisa que um suporte que não esteja perfeito. Mas eu vou tentar fazer isso, até também fica como uma referência de utilização para possibilidades que você pode estar utilizando um desempenho. E é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal e provavelmente eu faço outro vídeo também depois que o suporte já estiver pronto aqui. Beleza?